Olá, prezados, que a paz seja com todos vocês. Algumas pessoas acreditam que João 14 fala sobre a vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo e fala das moradas dos santos, lá nas mansões celestiais. Como você compreende esse texto de João 14? Vamos ler comigo, examinando verso por verso e examinando todo o contexto aí do capítulo 14 de João? Vamos lá? Pois bem, João 14, do verso 1 em diante, diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu não vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, esteja vós também. Para que onde eu estou, esteja vós também. Como a maioria das religiões e a maioria das pessoas compreendem esse texto aí? Eles dizem, bom Fábio, Jesus foi para o céu, preparou morada, né? Preparou lugar físico para nós. Lá. E agora, pela segunda vez, vai voltar com poder e grande glória para nos levar para essa morada aí, para esses lugares físicos que ele preparou para nós. Assim é que comumente é entendido esse texto aí. Eu não sei como você compreende, mas vamos aqui analisar e vamos ver se essa compreensão tem sentido dentro do contexto. Vamos lá? Muito bem, você percebeu aqui que o texto realmente está falando que Jesus vai ao céu. Isso aqui é um fato aqui no contexto, certo? Aqui, na casa do meu pai há muitas moradas, tal. E quando eu for e vou preparar lugar, isso aqui está falando que Jesus vai literalmente ao céu. Isso aí é fato, é um fato no texto. O que se questiona nesse texto aí, nesses versos apresentados, é isso aqui, ó. Voltarei e vos receberei. Voltarei. Esse voltar aí, essa vinda que Jesus está falando, é literalmente, Jesus está falando de sua vinda de glória no contexto. Claro, a gente tem que analisar o contexto. Texto fora do contexto é o quê? Temos que analisar o contexto. Outra coisa que o contexto que eu coloco como uma questão aí é essa aqui, ó. Para que onde eu estou estejais vós também. Ó, esse para aqui é uma preposição que indica finalidade, objetivo. Jesus está dizendo aqui no verso 3 que ele vai voltar e a finalidade dessa volta do Senhor aí é levar os discípulos para um lugar que no momento ali do diálogo, no momento da conversa, Jesus estava nesse lugar e os discípulos não. Olha aqui o presente, tá? Onde eu estou, tá? Onde eu estou. Jesus estava em um lugar ali no momento da conversa que os discípulos não estavam. E o objetivo da vinda do Senhor é levar os discípulos para esse lugar. Levar os discípulos para esse lugar que ele estava e os discípulos não. Vale lembrar que algumas traduções interpretam esse verso aí não com o presente do indicativo, como você viu aí, mas com o futuro do subjuntivo. Algumas traduções dizem assim: para que onde eu estiver, estejais vós também. Quero mostrar aqui para você que essa tradução que diz onde eu estiver, essa tradução não é a correta. Pega comigo aqui João 17, João 7. João 7, verso 33 em diante, Jesus diz assim: ainda um pouco de tempo estou convosco, depois vou para aquele que me enviou. Você viu? O mesmo tom de João 14. Eu vou para aquele que me enviou. A ida literal aos céus. 34. Vós me buscareis e não me achareis. E onde eu estou, aqui ó, irmãos, onde eu estou, vós podeis vir. Perceba comigo que na maioria das traduções que diz que usa o termo onde eu estiver, quando chega aqui nesse verso aqui, 34 do 7, tem onde eu estou. Ou seja, o mesmo sentido aqui onde eu estou, é o mesmo sentido lá de João 14. Presente do indicativo. Onde eu estou, vós também vão estar. Só que aqui Jesus está falando com os fariseus, né, com os judeus, que o rejeitaram.
E aí Jesus fala o quê? Onde eu estou, vós não podeis ir. Onde Jesus estava no momento, os discípulos iria estar no futuro. A partir daquele diálogo ali que Jesus teve, os discípulos no futuro ali iria estar com os discípulos. Agora, os fariseus não, ó. Que interessante, ó. Os fariseus não iam estar naquele mesmo lugar que Jesus estava. E aí o verso 35 diz assim: disseram, pois, os judeus, um para os outros, para onde irá este, que o não acharemos? Irá, porventura, para os dispersos entre os gregos, e ensinará aos gregos? Que palavra é essa que disse, buscar-me-ei e não me achareis? E onde eu estou, vós não podeis ir? Esse termo que Jesus falou, onde eu estou, vós não podeis ir, inquietou alguns judeus ali. Eles falaram, como é que pode? Eu estou vendo ele aí, ele está nesse momento aqui, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país. Como ele vem falando aí que onde eu estou nesse momento, vocês não vão poder me encontrar. Irmãos, vocês sabem muito bem o contexto. Jesus, principalmente no livro de João, o livro de João é um livro muito espiritual, muito figurativo. Nesse livro a palavra é verbo, nesse livro Jesus desce como comida, como bebida aos discípulos. Nesse livro Jesus a carne dele é comida, é bebida. Nesse livro Jesus é o sol, é a luz, é a água da vida. É um livro repleto de figuras. Desse modo é importante compreender e interpretar a figura para entender o sentido. Jesus falou, onde eu estou nesse momento, vocês não poderão me encontrar. E eles ficaram perdidos. Falaram, ué, onde Jesus está nesse momento? Não estou entendendo nada. E aí vem a pergunta, irmãos. Olha aqui, mais um verso aqui, João 17. Certo? A pergunta é, onde Jesus estava? Verso 24, 17, 24. João, capítulo 17, verso 24, diz assim, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, esteja também comigo os que me deste. Em outras palavras, Pai, onde eu estou nesse momento, a minha vontade é que onde eu estou, que os meus discípulos, que Paulo até o contexto não, mas João, Pedro, Tiago, que eles estejam também comigo nesse momento aqui. Que eles estejam comigo também, onde eu estou nesse momento. E aí vem a pergunta, onde é que Jesus estava? Qual o sentido desse termo aí, onde eu estou? Qual o sentido? Certo? Acho que você já pegou aí o sentido. Mas onde Jesus estava está aqui, ó, no verso 10 e 11. Verso 10. 10 e 11 diz, não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as obras. Verso 11. Crede que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Você viu, irmão? Aqui a gente vai dando sentido ao capítulo aqui, 14. Eu estou no Pai. O que Jesus está falando aí no contexto? Eu vou descer, voltarei. E onde eu estou aqui, que é no Pai, no mesmo lugar onde eu estou, que é no Pai, vocês também vão estar no Pai quando eu voltar. Está entendendo o contexto aí, irmãos? Entender esse termo aí, o que significa onde eu estou, é fundamental para entender o sentido das moradas celestiais nesse capítulo 14. Se a pessoa não entender esse termo, onde eu estou, ela não vai entender o capítulo, não vai compreender o que é moradas celestiais. Ou seja, irmãos, Jesus estava no sentido espiritual no Pai. Naquele momento que Jesus estava falando com os discípulos, ele estava no Pai, mas no sentido espiritual, não literalmente. Não que ele estava no Pai lá sentado, né, diretamente na dimensão celestial. Não, está no Pai no sentido espiritual. Mas que Jesus iria literalmente para o Pai, certo? Iria literalmente para a dimensão celestial e depois voltaria para que os discípulos também tivessem essa experiência que ele teve de, no sentido espiritual, habitar no Pai, estar no Pai. Vocês estão me entendendo? Por isso, irmãos, que a vinda de Jesus aí, o termo vinda, voltarei aí, não é vinda
de glória não é a vinda do Senhor com poder e glória. Quer ver a comprovação? Vamos em João 14, no verso 16 até o 23. João 14, 16 até o 23. Passei aqui. Olha aqui. Eu rogarei ao Pai. Aqui você vai entender qual o sentido do Senhor ter falado ali, que eu voltarei e vos levarei. Vamos lá? Olha lá. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pôde receber, porque não o vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Você viu aqui, irmãos? Jesus fala mais uma vez aqui sobre a sua volta aqui, ó. Voltarei para vós outros. Voltarei para vós outros. Voltarei para vocês, discípulos. Eu vou voltar para vocês. Será que esse voltarei aqui tem a ver com a vinda de glória? Vamos no contexto. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo. Vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Palavra-chave aqui, prezado. Eu no Pai, eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Opa, manifestar, que forma? Será que é com poder e glória? Será que é outra forma de manifestação? Continuando aqui no estudo, no verso 22, e disse-lhe Judas Iscariote, o Iscariote: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? O Senhor vai manifestar a nós e não ao mundo? Como assim? Já está pegando aí a dica, irmão? Porque nós sabemos que quando o Senhor se manifestar, vai se manifestar para todos, não é? Certo? Aqui ele está falando aqui, ó, o Senhor vai manifestar a nós e não ao mundo. Não estou entendendo nada. Continuando, verso 23. E respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele moradas. Você entendeu? Eu vou ler aqui de novo. Aqui, ó. E viremos para ele e faremos nele morada. Você entendeu, prezado irmão? Qual é a vinda? Qual que é a vinda do Senhor aí, mencionado no capítulo 14? Entendeu? O Consolador iria descer. O Consolador desceu sobre os discípulos, certo? E juntamente com o Consolador desceram a presença do Pai e a presença do Filho para habitar nos discípulos. Ó, voltando aqui, viremos no plural. Viremos quem? Jesus e o Pai. Jesus e o Pai passaram a habitar nos corações dos discípulos, no sentido espiritual. E aí se cumpriu o que o texto diz aí em João 14. Ao Consolador descer, Jesus voltou para os discípulos. A partir desse momento, os discípulos passaram a viver, a morar no mesmo lugar que Jesus estava morando enquanto esteve aqui na terra. Que lugar? Passaram a morar no Pai. Passaram a morar no Pai. Os discípulos estavam na dimensão terrestre, mas espiritualmente falando, os discípulos passaram a manter uma conexão direta com o Pai, né, com Deus. E os discípulos passaram a experimentar o mesmo que Jesus experimentou. Passaram a estar no Pai e o Pai neles. Por intermédio de quem? De Jesus. Tem um verso muito bonito que comprova isso que eu estou falando. Está em Efésios, capítulo 2, verso 6. Diz assim: e juntamente com ele nos ressuscitou. Vamos ler um pouquinho antes, verso 5. Efésios 2, verso 5, diz assim: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou. Juntamente com Cristo, ele nos ressuscitou. E nos fez assentar nos lugares celestiais. Olha, irmão, que coisa maravilhosa aqui.
Quero que você preste muita atenção nesse último verso aqui, ó. E nos fez assentar nos lugares celestiais. O texto aqui, no contexto em que ele foi dito, não está apontando para o futuro, onde os servos irão estar diante de Deus, estar diante de Jesus. Está falando aqui que no momento aqui, a partir do momento que ele aceitou a Cristo, aceitou a Jesus Cristo em seu coração, ele passou a assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Passou a ter conexão direta com Deus por intermédio de Jesus, o Senhor. Olha que é uma coisa tremenda, né? Mas você percebe aí que nós estamos falando de coisas espirituais. As coisas espirituais. A pessoa não pode jamais entender isso literalmente. Que a pessoa está aqui na terra e literalmente também ela está nos céus. Sentido espiritual. Conexão com Deus espiritual. Certo? Esse é o sentido que Jesus quis dizer lá. Tanto é verdade, irmãos, tanto é verdade, no próprio capítulo, no 14 ali, um pouco depois do que dos versos que os irmãos pegam lá para dizer que está falando de vinda gloriosa, está aqui, ó, verso 4, aqui, ó, verso 4, diz assim, Jesus fala, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Jesus vai para o Pai, certo? Vocês sabem o caminho. E diz Tomé, não sabemos para onde vai, Senhor. Como saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu vou para o Pai. E se vocês quiserem saber para onde eu vou, vocês sabem na verdade o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se vocês vierem por mim, se vocês me aceitarem, vocês vão para o Pai. Que tem a ver com as moradas aí do contexto. Ou seja, irmão, esse texto de João 14 não está falando de moradas físicas aí, não estão falando sobre moradas onde os servos de Deus vão reinar lá no futuro. Está falando das moradas espirituais. E a volta do Senhor aí, no texto, não está falando da volta gloriosa do Senhor. Está falando que se você receber o Consolador em seu coração, o Consolador Espírito Santo, você vai, a partir de então, receber a presença de Jesus e a presença do Pai em seu coração. E você vai manter uma conexão direta com as moradas celestiais. Você vai se assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, em Deus. Certo? Esse é o sentido do texto, prezado irmão. Eu espero que esse sentido aí tenha sido claro aí nessa exposição que eu fiz para você, em nome do Senhor Jesus. Tá certo? Deus abençoe e até o próximo estudo.